Oi, Olá, tudo e bem? aí, tudo bom? Tudo bem. Seja bem-vinda. Bom, será que já temos aqui, já são 20h30 em ponto? É, Ah, oi. oi, pessoal. Bom, já estamos aqui, vocês estão chegando. Muito obrigado pela presença. Acho que vou abrir, né, os trabalhos e dizer que esse é o primeiro programa de entrevistas chamado De Frente com Matilda. Eu poderia estar melhor caracterizado aqui de Matilda, mas como a ficção sugere a nós todos, imaginemos, não é? Essa Matilda entrevistando. Bom, a revista Matilda é uma revista editada pela Yamini Hash e pelo Alexandre França, que tem como apoiadores os designers da G de Gato, né, o Giovanni e a Juliana. E a revista está no segundo número, acabou de sair, saiu a semana passada o segundo número. A Clarissa participou do primeiro número, eu também participei do primeiro número. Sempre as edições são ilustradas, então o número um foi ilustrada pela Nina Zambiassi e a número 2 pela Bárbara Fender-Bucker. E é uma revista que está disponível facilmente aí na bio do Instagram da revista Matilda. Lá vocês acessam. E hoje nós temos essa entrevistada tão especial, essa escritora e doutora em literatura brasileira, que é a Clarissa Loyola Comin, e publicou, né, o Vasto Trovar. Esse é o seu livro de estreia. A gente vai falar então sobre a sua trajetória até chegar no doutorado, né? Até concluir o doutorado. Acho que já começo a fazer as perguntas. Você veio de Fortaleza para Curitiba em 2006, se eu apurei direito. Isso. Ó, É, aham. então, bom, acho que você poderia começar contando um pouco como foi esse trânsito de lá para cá, né, esse chegar em Curitiba e optar por permanecer e fazer os seus estudos aqui, né? Você fez o mestrado e o doutorado aqui na Federal. Aham. Uhum. Pois é, foi um desvio de caminho, na verdade, porque não estava muito nos meus planos vir pra cá. Foi uma coisa que aconteceu, né? Tipo, foram outros motivos que me trouxeram pra cá, e daí, de repente, eu estava na graduação de letras. Eu comecei ao mesmo tempo uma graduação em cinema, né, na Unespar, né, que antes era FAP, Cine TV. E fiz um ano e meio lá. E daí fui ficando, assim. Eu sempre tinha um plano de ir embora daqui, sabe? Porque como eu cheguei aqui meio que por acaso, eu fiquei, ai, eu não escolhi estar nessa cidade, não gosto daqui. Só que quando você vê de repente, eu falo que é a minha montanha mágica, né? Porque eu tô sempre dizendo que vou embora, eu nunca vou. E já faz mais de 10 anos que eu tô aqui. E não sei, pelo visto vou continuar aqui. Você Mas aí foi acostumou? mais. Acho que sim, mas assim, dizer que eu me sinto em casa, acho que não dá, né? Acho que eu nunca vou me sentir mesmo, assim. Uhum. Tem a coisa, né, do sotaque, das paisagens, assim, que ainda são muito estranhas pra mim. Aham. A família toda permaneceu lá em Sim, Fortaleza. aham, é. Tá? E você Uhum. vai com bastante frequência, não? Vai e vem, ou os tempos? Ah, e antes eu ia mais, né? Mas daí depois a gente começa a ficar mais adulto, tem um monte de compromisso, né? Trabalho o tempo inteiro, então fica mais restrito ali aquela época de férias mesmo, né? E é Uhum. muito longe, né? Não tem nem voo direto daqui pra lá. Sim, entendi. E, cara, é muito interessante, né? Você ter vindo de outra cidade para Curitiba e produzir literatura aqui, e a sua literatura ter a ver com, enfim, com uma ideia um pouco de um lugar de trânsito sempre, né? Pelo menos o que eu consegui perceber do livro, a gente vai chegar nele. Um dos trânsitos que você fez foi uma viagem também para a França, onde você foi estudar, né? Ficou um tempo lá. Uhum. Também faz parte, né,
assim, está muito presente isso no livro. Eu nunca sabia, por exemplo, ao ler o livro, se a sensação de estrangeirismo se referia necessariamente a Curitiba ou se um estrangeirismo de outro país, né? Em outro país, na Europa, enfim. Sim. Mas você conta pra gente então também como é que foi essa, porque você então vem para Curitiba e depois vai para Uhum, Paris e fica um período lá. uhum. Na verdade, eu fui para Lyon, né, que é mais ou menos perto de Paris, né? Ixi, acho que travou. Tá Será? travando um pouco, né? É, Eu tô te ouvindo, mas a sua imagem tá meio parada. processando. É. A tua também. A minha também, tá? Para você? Pronto, voltou agora. Voltou. Eu até tive um pane na internet aqui meia hora antes, sabia? É, eita. Vamos torcer É, que tudo funcione. então, eu fiz uma parte do meu mestrado, que é um programa que tem na UFPR, né? Eles têm um acordo com a Universidade de Lyon 2. É, e daí eu fiz uma parte do meu mestrado que era em estudos lusófonos lá, né? Daí eu fiquei 6 meses em Lyon. Uhum. Eu considero que foi assim uma experiência muito radical assim de alteridade para mim, porque foi a primeira vez que eu saí do Brasil, né? Primeira vez que eu saí do país e já foi assim, pá, né? Não fui para visitar, também teve esse choque, né? Que a minha visão não foi muito de turista, né? Porque eu cheguei lá e eu sabia que eu ia ter que ficar, né? Uhum. Então, foi bem desromantizada. Acho que eu fui com expectativa de um turista, né? E daí eu quebrei a cara de vários jeitos, porque eu tinha que morar lá, né? Então, Sim. o meu comportamento tinha que ser outro, né? Eu vi as pessoas de outro jeito também por conta disso. E você já dominava a língua quando você foi, não? Ah, acredito que sim, né? Porque teve uma prova de nivelamento aqui, né? Tinha que ter o nível B2, eu já tinha feito as disciplinas na faculdade, né, de francês. Mas é sempre um choque, né? Acho que Uhum. qualquer pessoa que tem experiência com a língua em curso, né, de língua, quando é colocado num contexto de imersão com nativos, né, você sempre se sente meio fracassado, né? Parece que falta alguma coisa ali que você não aprendeu nos livros, né? Sim. Eu te conheci há pouco tempo, né? O seu livro me chegou pela mão da Yamini do França, Uhum. e aí esses dias, um tempinho atrás, eles falaram, "Ó, entra lá que a Clarissa está defendendo o doutorado agora." E aí eu pude conhecer um Sim. pouco mais e entender um pouco o que você estava estudando, né? E eu quero entrar já no doutorado, mas antes gostaria de saber o que você estudou no mestrado. Qual foi esse percurso para chegar depois nos estudos ali do doutorado, né? Então, no mestrado eu estudei, eu digo que eu tentei, né? Porque eu estava querendo formular um conceito de violência na obra do Graciliano Ramos, né? Daí eu trabalhei com São Bernardo e Vidas Secas, porque eu percebia que tinha alguma coisa ali de uma violência que se colocava, né, no nível do enredo, da narrativa, mas também da linguagem, né? E eu digo que por um caminho meio enviesado eu consegui resolver um pouco isso que no mestrado para mim eu não tinha gostado, não tinha ficado satisfeita. Eu resolvi na tese, né? Mesmo seguindo um caminho bem diferente, né? Percorrido Aham. outra trilha. Então, essa questão da linguagem, do que estava em questão no texto, não só no nível do enredo, mas mais dessa artesania, né? Do que o autor faz com a língua, acho que está desde essa época aí, né? Do mestrado. Sim. Agora daí você, quando passa para o doutorado, meio que dá uma expandida, né, na noção enfim, de prática de escrita, porque você vai para o conceito do desmolduramento, que é isso que você Uhum, tratou, né, no doutorado, e adotando as suas influências, né? Então eu pesquei, né, o Haroldo de Campos, a gente conversou um pouco uhum, também a respeito ontem, o Oswald de Andrade, né, do sim. Memórias Sentimentais de João Miramar. A Yamini bateu bastante nessa tecla do James Joyce, né, Uhum, do Ulisses. Então, toda uma experiência de literatura bastante
radical do ponto de vista da experimentação da linguagem, que ou extrapola com as noções de enredo, extrapola com noções de personagem. Claro, cada autor à sua maneira, né? Cada experiência é sempre singular, mas no doutorado você chega nesse conceito e estuda a Verônica Stiger, certo? Uhum. Isso. Quer falar um pouco sobre essa experiência? Então, o doutorado, acho que todo mundo que passa pela academia tem esse drama, né? De você entrar com um projeto bem megalomaníaco e depois você ter que ir caindo na real e cortando coisas, né? No começo a minha ideia era pensar um pouco isso nessa linguagem, né, que eu achava estranha, diferente, né, que me atraía justamente porque eu não entendia. Daí eu selecionei lá um corpus gigantesco, assim, de prosas, né. O meu trabalho sempre foi mais voltado para prosa, assim, tanto academicamente quanto no que eu escrevo, né. Depois a gente vai falar sobre isso, esse negócio da prosa, da poesia, né. Mas no começo era um grupo lá de obras que eu queria analisar, tipo, uns 15 romances, né. E aí eu nada modesta, né? Tipo, Grande Sertão Veredas, Clarice Lispector, Oswald, Verônica. E Uhum. daí eu fui vendo que, né, o tempo é curto, a gente acha que 4 anos é muita coisa e tal. E daí eu vi que, na verdade, a Verônica também tratava questões que me interessavam muito, né? A relação dela com as artes plásticas, com o cinema, né? Com essas outras linguagens, que era uma coisa que também eu já estava escrevendo, né, na minha ficção. Eu acho que eu fixei, né, tudo que eu estava vendo naqueles outros autores, eu consegui concentrar nela, assim, né, na obra dela. E daí na minha tese eu fiz mais relações entre ela e o Oswald, e essas outras leituras foram aparecendo lateralmente, né. Uhum. E esse conceito de desmolduramento, como é que você chegou a ele? Quais são as referências anteriores para esse conceito? Assim, é engraçado que eu, a princípio, fiz um trabalho para uma disciplina do doutorado, né, em que eu trabalhei os livros da Verônica, e foi quando eu saquei isso, né, de que tinha alguma coisa ali, né, de rarefação dessas molduras, né, dos personagens, do enredo, do narrador, né. E o Delírio de Damasco, que é um livrinho dela bem pequeno, acho que eu tô até com ele aqui. Uhum. Esse aqui, né, esse livrinho aqui minúsculo, que, né, parece até de brinquedo, né, uma coisinha de bolso portátil. Foi isso aqui que foi o ponto de partida para minha tese, né? Então, engraçado como uma coisa mínima dessas, né? Você chega lá em 200 páginas, tira um monte de pira que eu nem terminei de tirar todas as consequências, né? Através de uma coisa tão mínima. Uhum. E esse livro aqui, ele jogava com isso, né? São só enunciados, frases soltas, né? Algumas engraçadas, nonsense, pornográficas, outras meio criminosas, né? Então, esse livro joga muito com esse discurso, né, do que você ouve das ruas, né, das redes sociais, e ele não tem moldura, né, digamos assim, tipo, ele é só uma frase solta, né. Então foi a partir daí que eu fui, né, elaborando isso, né, o que seria essa escrita, né, completamente desprovida de qualquer, né, moldura de anteparo. Então daí a Uhum. coisa foi ampliando para toda a obra dela, né. Comecei aqui e fui vendo isso em outros aspectos também, né, os narradores, personagens. Né. Sim. É muito interessante ver o seu processo, porque eu não sei, a impressão que eu tenho, né, ao ler o seu livro, o Vasto Trovar, é que tudo isso vai entrando, né, na tua escrita, assim. Quer dizer, É, não me parece de jeito nenhum que a tua experiência como ficcionista ou poeta esteja separada, né, da tua experiência como uma acadêmica, assim, né? é. Me parece que o teu processo criativo ele próprio faz esse desmolduramento, assim, né? É, engraçado, sim. Agora que tudo acabou, digamos, né, que eu já escrevi o Vaso Trovar, que eu já terminei a tese, essas relações ficam mais claras, né? Mas é óbvio que quando a gente está ali escrevendo, você não tá pensando nisso, né? Você não racionaliza. Uhum. E chegando no livro, nem sei se estamos avançando meio rápido demais, assim, porque é a minha primeira entrevista, né, como
Aham. como o âncora de frente com Matilda. E aí, enfim, eu estou indo aqui com essas curiosidades que eu tenho e que também acho que suscitam interesse ao nosso público, mas com uma vontade louca, né, de chegar ao seu livro. Uhum. E acho que temos uma deixa interessante para chegar nele. Bom, a gente falou de algumas referências suas, né? Falei do Haroldo, do Oswald James Joyce, você citou a Clarice, citou o Rosa, e ao mesmo tempo também você foi para a França, ficou um tempo lá, e eu lendo num primeiro momento o seu livro, pensei, bom, isso aqui tem um pouco a ver com uma tradição francesa também, né, de poema em prosa. Quer dizer, logo já pensei lá no Baudelaire, no Rimbaud, Mallarmé. Eu não, nem cheguei a te perguntar o quanto, ontem, na nossa conversa de ontem, o quanto esses autores entram, mas acho que é inescapável, né? Que eles entrem, essa tradição entre. Mas por que Uhum. eu pergunto dessa tradição? Porque na ficha catalográfica do seu livro, ele está apresentado como poesia, não Pois é? é, né? E Sim. numa entrevista sua no YouTube, você disse: Ah, é o meu romance, é meu primeiro romance que eu chamo de novela, porque ele é fino, né? Ele não é, Sim. enfim, um romance tradicional e tal. Uhum. Então, bom, aí chega-se numa ideia de poema em prosa versus prosa poética, né? Não sei se é versus ou igual prosa poética. E, e tudo isso, acho que essa confusão, vamos dizer assim, se o livro é um livro de poesia, ou se ele é uma prosa poética, ou se ele é um romance, uma ficção, uma autobiografia, né, de um diário de viagem ou de viagens, tudo isso É. me interessa muito, essa não possível e fácil catalogação dele. Então, eu gostaria que Uhum. você falasse sobre isso. Pois é, né? Foi uma coisa que escapou um pouco assim da minha. Ah, tá aí Olha a capa do livro. a carinha da criança. Então, uma coisa que escapou um pouco assim, né, do meu controle, porque esse livro eu publiquei ele, a Benfazeja abriu um edital, né, de concurso, e daí eu inscrevi ele na categoria romance, né, porque eles tinham dividido lá poesia, crônica, romance. E eu inscrevi mais na categoria romance por achar que ele não se aplicava às outras, né, porque eles tinham lá um lance de, quantos caracteres, né, tipo, eu pensei, bom, então ele tem que ficar lá. Mas desde o início eu já pensava, né, ele não tem muito jeito de romance, né. Tinha pensado mais nessa coisa da novela, né, mas ainda assim também um pouco em dúvida, né, porque, sei lá. É, e daí acabou que ele saiu como poesia, né? Não sei que caminho percorreu para chegar até nisso. Não sei se também foi uma questão, né, de tamanho, de formatação. E gerou essa coisa, assim, né? Porque muita gente, quando me deu o retorno da leitura, falou: como eu vi que era poesia, eu li cada slide ali como se fosse um poema. Mas lá pro final eu percebi que, na verdade, tinha uma relação narrativa também entre eles, né? Então, sei lá, né, gerou essa confusão que no fim eu achei interessante, né? Eu mesma voltei para ele com esses outros olhos, né? Assim, o que muda aqui no entendimento, no significante, se eu vejo isso aqui como poesia, né? E não Sim. como romance. Eu acho que nesse sentido ele se apresenta bastante como uma obra de literatura contemporânea, né? Com todas as suas aberturas e, digamos, chamados para dentro de si, né? Por acoplamentos, por interesses que podem, digamos, entrar por várias vias, né? Quer dizer, uma multiplicidade de leituras, me parece que ele suscita, assim, que é muito interessante. Já recebi uma Uhum. crítica aqui, ó, do Clemilton, dizendo que eu estou analisando demais a obra da autora e não estou dando espaço para ela falar. Bom, vou receber a crítica e vou tentar analisar menos.
mas é porque, na verdade, tem toda uma construção de pensamento, né, para conversar a respeito da sua obra, porque é uma obra que traz muitas, enfim, muitas ideias para a gente. E uma das coisas que você citou já, que eu ia citar mais para frente, são os slides, né? Quer dizer, É. cada poema você chama de slide, né? E, e aí, bom, agora eu fiquei até meio intimidado de falar demais, mas assim, Não, tranquilo. cada a impressão que dá assim, cada Uhum. ah, tá, o livro é da editora Benfazeja. É verdade, Isso. porque a Lívia tinha perguntado da editora. Bom, a ideia dos slides são essas projeções, essas imagens, né, de projeção que se joga na parede e você vai passando as fotos, né, os slides, as imagens e vai contando essas histórias. É. Deixemos você explicar isso mais do que eu, para a gente entender por que são slides, por que você optou. Aham. Antes, teve uma pergunta aqui da Lívia. Ela perguntou, né, uma curiosidade. Antes de terminar uma tese, não, diante de terminar uma tese, ainda existe fôlego em falar sobre o assunto ou dá vontade de ter um certo distanciamento? Ah, Pois é, né? É aquela coisa, dores e delícias, né? Tipo, de terminar um trabalho. Eu acho que, não sei, varia. Tem dias que eu só quero esquecer, que eu não aguento mais, que eu tirei todos os livros que estavam aqui da minha frente, que eu estava usando na pesquisa, porque eu não queria mais olhar para a cara deles. Mas tem dias que eu acordo assim entusiasmado, né, do tipo querendo dar continuidade, achando legal. Mas acho que de modo geral eu ainda tô meio cansado. Assim, acho que eu preciso realmente de umas férias assim do meu trabalho para poder voltar para ele. Tá, negócio dos slides, né? Então, eu acho que no começo, porque o título foi uma coisa que veio depois, né? Eu não tinha o título no começo. E eu já comecei fazendo slides, né? Porque eu fiquei pensando, capítulos, né? Eu pensei, não, mas é aquela coisa que a gente estava conversando, né? Desde o começo eu já não pensava ele como um romance tradicional, né? Eu fiquei assim, não, não é capítulo, né? Porque eu não estou contando uma história linear, né? Não tem uma voz narrativa muito clara aqui, né? Tudo bem misturado. E daí eu acho que como a minha motivação foi a viagem, né? A viagem que eu fiz e tudo mais, me veio essa imagem, né? Meio nostálgica, né? Meio vintage, né? Hoje em dia daqueles, né, daquela coisa dos anos 60 e 70, né, de reunir a família na sala e passar aqueles slidezinhos, né, com projetor e tal. Então acho que foi um pouco isso, né, jogar com essas imagens, né, sobre as quais, a partir das quais poderia fazer comentários, né. A gente até conversou isso ontem, né, uhum, que nessas exposições não eram só as imagens que estão em jogo, né, mas você comenta a foto também, né, isso aqui eu estava no lugar tal, isso aqui é um disparador, né, para você elaborar a lembrança, né, daquela foto, aquela imagem. E eu uhum. acho que foi um pouco isso, né, essa imagem, assim, também de flashes, né, uma coisa que passa, né, depois vem outra e tal. E ontem eu te fiz uma pergunta, eu vou repetir agora, que foi a seguinte: o fato de serem esses slides, né, essas páginas, entre aspas, soltas, você acha que se mudasse a ordem, primeiro, será que seria possível mudar a ordem? E, claro, mudando seria outro livro, possivelmente. E aí você até contou aquela história sobre o livro Galáxias, né, do Haroldo. Aham, sim. Então, quer dizer, uma narrativa que se faz por seleção, por escolhas de uma montagem específica, né, Uhum. que pode ser remontada e tudo mais. Você acha que esse aspecto é bastante determinante, né, na montagem do seu livro, vamos dizer assim, Pois talvez? é. É, no começo eu fiquei com essa impressão, sabe? Do tipo, nossa, mas isso aqui não tem uma ordem, né? Tanto faz. E assim, nossa, apesar de ser um livro muito curto, meu Deus, aqui no meu computador eu acho que eu tenho umas 30 versões, assim, né? Porque em cada uma delas eu ia jogando com essa disposição, né? O que que acontece se eu colocar isso aqui, aqui, e tudo mais. E eu fui vendo que não dava pra ler de qualquer jeito, né? Tipo, não teria como eu colocar ele, que nem eu falei do Galaxies, né? Colocar ele numa caixinha, folhas soltas e tipo, lê aí, né? E se vire.
Ele tinha Como, que atribuir uma ordem, né? como foi Então, essa história do Galáxias? É interessante, de repente, você contar de novo, porque... que o Haroldo, quando estava escrevendo Galáxias, também foi um projeto bem longo, né? Ele ficou assim vários anos escrevendo e reescrevendo. E daí ele, numa conversa com Guimarães Rosa, né, soltou essa, né, de que ele tinha pensado nesse formato de publicação, né, uma caixa com umas folhas volantes, né, cada galáxia seria uma folha solta ali dentro. E daí cada leitor teria a sua experiência, né, faria a sua leitura. E daí o Rosa falou para ele, não faça isso, né, o diabo já está solto aí no texto, né, então assim, tenha pena do seu leitor, pelo menos, né, dê um roteirinho para ele, né, dê uma ordem para isso aí, porque o texto já é muito, né, confuso e nebuloso. Uhum. E daí Muito... eu acho que eu pensei nisso também, né? Me inspirei um pouco nessa história e pensei que se eu jogasse tudo assim, né? Leia do jeito que quiser, não sei, acho que ia ficar mais complicado ainda. E depois eu mesmo cheguei num lugar em que tinha uma certa linha narrativa ali que eu queria, né, seguir. Sim. Bom, também anotei coisas assim que você disse em entrevistas. Você disse assim: eu escrevi esse livro num momento feliz da minha vida, muito politicamente muito motivante, né? O período em que você escreveu, confiante Sim, no futuro. Quer dizer, é, tudo isso que está no espírito do livro, né? nossa, eu vejo isso também, uma coisa que só o tempo, né, vai dando pra gente, né? Porque quando você tá ali escrevendo, você só escreve, né? Você não vê, né? Você não tá vendo tudo simultaneamente, né? A gente tá sempre um pouco afastado desse lugar de coincidência, né, com agora. E eu acho que foi uma época em que eu tava muito entusiasmada, né? E acho que esse entusiasmo também tava ao meu redor, né? Me contagiava, né? Fosse pelo que eu tinha como experiência no país, né? Mas dos amigos, né? Do espírito, da vibe, né? Que era ao redor. Eu via tudo muito promissor, né? Talvez fosse ingenuidade a minha, não sei, né? Mas quando eu escrevi comecei a escrever em 2014, né? Então, aquelas eleições, né? E sei lá, achei que as coisas iam continuar, né? Mais ou menos bem. Daí veio tudo isso, né? E daí isso é uma coisa que se reflete até no que eu tenho escrito, do que eu fui escrevendo depois, né? Do Vasco Trovar. Eu acho que as minhas coisas foram ficando um pouco mais sérias, mas melancólicas, mas sei lá, sorumbáticas, assim, não sei. Ó, e a Eu tento, Mini, foi aí, não, aí a Mini, desculpe. A Mini perguntou se o próximo livro vai ser bem triste, então. um pouco mais, provavelmente. Aham. O próximo que vai sair vai ser esse ano, se tudo der certo. Vai dar Ah, certo. que ótimo. E tem editora já confirmada, tudo? Tem, já tá na gráfica. Vai ser pela Ah, Medusa. que Sabe a lindo. editora Medusa? Do Sim, Ricardo? claro, do Ricardo. Sim. Daí, Parabéns, que bom. vai ser contos dessa vez. Aham. Ó, eu acho que a gente poderia exemplificar tudo isso com uma leitura sua de um texto. O que você acha? Pode ser. Qual? Eu tinha pensado, né, falei ontem, né, sobre a Gaia Ciência. Não sei Tá. se você mudou de ideia, pensa em outro. Eu era exagerando também, né? Então, esse vai ser bem variado, assim. É porque uma coisa que eu não quero perder, e eu acho que eu não vou perder porque é um pouco quem eu sou também, né? Essa coisa do bom humor, sabe? Mesmo que às vezes ele seja um pouco amargo, um pouco sarcástico, mas eu acho que essa coisa, né, que eu devo muito ao Oswald, né? Essa coisa meio irreverente, debochada, eu espero não perder, né? Então, apesar dos contos serem um pouco mais sérios e talvez tristes, eu acho que tem ainda um bom humor ali que dá uma levantada no astral, né? Espero. Acho que a Emily perguntou qual é o título do próximo livro. Nebulosas. 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 Que é Tá. uma homenagenzinha cifrada também. Cifrada não, né? Mas quase óbvia ao Galáxias, né? Uhum. Bom, você vai ler, né? E depois eu vou comentar. Eu gostaria de comentar algo sobre o título do Vasto Trovar. Vou tentar não exagerar no meu comentário, mas bom, Você vamos. quer que eu, você quer que eu leia inteiro o Gaia Ciência? Tá, se você se sentir à vontade, Tá. sei. De minha Bel- parte, sim. Tá. Então.
Esse é o slide 9. Gaia Ciência. Uma em cada 10, uma em cada 1000, uma em cada 1 milhão, uma em cada casa de família. Finalmente aprendi a andar sozinha por aqui, me acostumei a pensar em voz baixa, não fitar estranhos por mais de 2 segundos por suspeita de terrorismo. O sabor mofado de um suspiro molhado, primeira imagem desenhada no teto da varanda, arriscando cair. Sem saber como, nem sei se aqui ou ainda lá, essa coisinha viscosa começou a roer minhas omoplatas, as tíbias, as falanges, pedindo passagem e menos silêncio. Necessitava escrever. E entendiam? Nada. Essa sandice de ser artista machuca a gente, quebra os cristais de papai. Vamos, largue mão, seja boazinho. Ajude mamãe a sorrir? E qual outro talento fomentar? 2 anos no teatro amador da escola e aulas de violão não renderam nada, além de uma festa de final de ano, suarenta e cretina, cheia de gente interessada em comer e fazer troça. Nesse país tem o Dia Nacional do Sorriso. Para cada arcada dentária, um cupom de desconto no dentista. Como não ser feliz? Mas no dicionário era clara a distinção entre felicidade e alegria, bonheur e joie. Alegria era um mugido emitido por flores de estas, extirpadas de um filme bonito. Comia pétalas, cuspia livros, arrepio. Felicidade não, é um corpo morando fora de mim. Em excesso, fatiga e nos torna moles, lesmas sequiosas de tetões bovinos. Perigo. Acho que tá bom até aqui. Tá bom. Perigo, né? Termina craque. Perigo. No perigo. Acho que alguém perguntou aqui sobre o sonho e a musicalidade, né? Eu acho que isso eu concordo, né? Que também foi uma coisa que no começo eu não prestava muita atenção, né? Acho que é uma coisa que eu tenho um ouvido muito musical, acho. Tipo, eu ouço coisas e eu memorizo na medida em que eu acho elas, sabe, melodiosas, assim. E relendo aqui agora em voz alta o meu próprio texto, eu percebo isso, né? Como as minhas escolhas de palavras e as imagens, às vezes, têm essa cara, né? Essa musicalidade e essa coisa de criar imagens, né? Então, de repente, né, o livro pode ser um livro de poesia mesmo, né? Por que não? Pois é, exatamente. Era um pouco esse gancho que eu ia pegar, porque, bom, ele se chama Vasto Trovar, né? Sim. E então ele já traz a vastidão dessa escrita, desse sentir, desse estar no mundo e desse desmoldurar-se, né? Desse trânsito. Tudo isso tá no seu modo, né, de trovar. Quer dizer, um trovar fora do metro ou dos metros, mas embora com ritmo e com musicalidade, né? E toda hora que eu lia o seu livro, me vinha na mente assim o trovar claro do Paulo Henriques Brito. Uhum. Quanto eles são antíteses, né, nesse sentido. Total, sim, nossa, demais. O meu é só a confusão, né? E eu gosto também desse texto que você leu, porque traz um pouco isso, né? O pensamento sobre o que é escrever, né? Necessitava escrever e entendiam nada. Essa sandice de se ver como artista machuca a gente. E depois a ideia da felicidade não, é um corpo morando fora de mim. Então, não sei, parece que tudo isso está sempre em jogo, né? O dentro e fora, o processo do que vem de fora para dentro, o que se ouve musicalmente vira texto, portanto, um desdobramento do seu próprio corpo, né? Uhum. E essa vastidão de existir, né? Até eu fiz a brincadeira ontem, falando vasto trovejar, né? Sim, aham. A imagem do trovão é uma coisa que eu tentei trabalhar, né? Tentei fazer ficar clara, né, no texto, né? Que daí a coisa do título fica ambígua mesmo. Pode ser se trovar, né, do poeta, né, do trovadorismo, sim, mas também da imagem do trovão, né? Que também é uma das palavras que estão lá no começo do Finnegan's Wake do Joyce, né? Tem aquela primeira palavra de 101 letras, né? E aí o trovar tá no meio daquela palavra confusa, né? Que ele chamava de palavra trovão, né? Que era só uma série de onomatopeias, né? Blá, 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 blá. E eu tava lendo também na época que eu tava terminando de escrever, né? Eu vi aquilo ali, eu achei interessante, sabe? Pegar só um pedacinho assim.
E criar essa imagem do trovão que também tem essa coisa com a luz, né? Que eu pensei na coisa dos flashes, né, dos slides, essa coisa que acende e apaga e que causa ali né, um desestabelecimento, assim. Uhum. Eu até tinha separado esse trecho aqui, né? Me reconhecia na criança saliente que sabe explicar o trovão. É Deus tirando foto da gente. Sim, uhum. E o teu trovar também tem 2 R's, né? Sim, uhum. Bom, tudo isso, né? Conversado nesse tempo de live, que é um tempo curto, mas ao mesmo tempo, assim, dá vontade de se aprofundar em cada um dos aspectos, né, que a gente vai conversando. Não sei muito em qual deles a gente deveria investir mais, talvez numa leitura a mais de algum outro trecho que você, de repente, assim, provocada agora, gostaria de ler, ou eu posso ler alguma coisa também, se você ficar à vontade com isso. Pode ser. Ah, eu vou responder uma pergunta que a minha irmã tinha feito, né? Que eu tinha postado. Ela não fez aqui agora, não. Ela tinha me perguntado antes, mas eu sei que ela está assistindo. Ela tinha perguntado se eu tinha me inspirado em algum acontecimento familiar, porque o livro ele também joga um pouco com essas minhas lembranças de infância, né? Ela falou assim, tem alguma coisa específica, né? Tipo, revela aí pra gente e tal. E eu acho que sim, né? A gente parte sempre de coisas que a gente viveu, né? Acho que é impossível você não escrever sobre você mesmo, sobre a sua vida, né? Mas eu diria que tudo que tá aí é ficção, né? Então, assim, eu não peguei um acontecimento e dei Ctrl+C, Ctrl+V, né? Por mais que tenha partido da minha memória, a partir do momento que eu resgato da minha memória e escrevo, é outra coisa, né? Não é a coisa que aconteceu de fato, né? Então, eu acho que eu respondi a pergunta dela sem responder. Porque eu poderia desdobrar a pergunta assim, para você, como é que você consegue diferenciar o que seria, não sei, um texto autobiográfico de um texto que vira ficção, né? Pois é, né? Se transmuta. Você tem, assim, uma suspeita de como isso se dá, né? Onde esses limites... Né? Porque, na verdade, assim, o meu entendimento de literatura hoje passa um pouco por aí, né? Eu não vejo uma distinção entre o mundo real, né? O espaço da realidade e o espaço da ficção, né? Eu acho que a ficção ali é um outro modo de estar no mundo, né? Você dá vida a outras formas de vida, né? Como se você emulasse aí essas outras formas de vida. Então, eu acho que é que nem essa coisa da internet, né? O mundo virtual, o mundo real. Eu acho que não, né? Se essas experiências todas provocam afetos, né, na gente, então, né, é tudo real, digamos assim, né? Essa diferença aí nem faria sentido. Isso é muito bom. Tudo real. A ficção, às vezes, talvez até mais real do que o real, Pois né? é, sim, Porque a gente tantas vezes está performando na vida não sei, no texto é onde a gente consegue ser mais inteiro, né? sim, Colocar também. nossa alma. Né? Pois é. Acho que essas posições, esses lugares, eles são intercambiáveis, né? Acho que a gente está sempre transitando entre um eixo e outro, né? Mas aí eu acho que eles não são, né, cindidos, assim, cortados, mas seria mais uma linha, assim, um contínuo, né? A gente teria ali algumas gradações, mas tá tudo no plano da realidade, eu acho. Sim. Até eu vi alguns comentários da postagem que você fez ontem e alguém, acho que uma amiga sua pediu para você falar do processo criativo. Eu não sei E, se nisso tudo a gente falou com certeza bastante, mas se você quiser falar especificamente de algo que tem a ver com o seu processo criativo. então, eu, eu sou muito movida pelas coisas que eu ouço, né, por aí. Então, não que eu ouço só de ficar ouvindo a conversa dos outros, uma coisa que eu adoro fazer, isso é verdade. Eu sempre. Eu não sei se é porque eu tenho muita miopia, então a minha audição se desenvolveu um pouco mais, mas assim, eu tô fazendo uma coisa aqui, eu tô ouvindo tudo ao redor, né? Então, às vezes uma frase, um trecho, uma conversa, assim, me chama atenção, e daí eu tomo nota, assim, né? Decoro, fico com aquilo na cabeça, e a história começa a partir daquilo ali, né? Daquela coisa que eu ouvi. Ou então, coisas que me contam, né? Histórias que me contam, coisas meio absurdas. Isso que você falou, né? Às vezes me contam histórias que são tão absurdas que eu fico assim, não é possível que seja verdade, né? E o pior é que é mesmo. Então,
Às vezes eu brinco com isso, né? Eu uso isso como ponto de partida, né? Claro, mudo os nomes, mudo, né, o ambiente, mas e também assim, acho que não só a literatura, né, me alimenta, mas tipo, às vezes vejo um filme, né? Alguma imagem ali, alguma coisa, uma sensação, né? Mas eu acho que o meu processo ele é bem fragmentário, né? Eu não sou aquelas pessoas que sentam e o texto tá tudo na cabeça e vai lá e escreve, né? Eu vou escrevendo meio que aos pouquinhos e eu fico muito voltando, assim, né? Leio, releio, leio, releio. Sim. O Francinha tinha, o Alexandre França, né, que é o editor, um dos editores da Matilda, né, ao lado da Yamini, ele me falava uns anos atrás assim, Filipinho, primeiro eu escrevo, depois eu componho, né, o que escrevi. Acho que o modo como Sim. você narrou assim, o seu processo tem um pouco a ver com isso. Me identifico bastante. Ó, o É, Cristiano Salles. Clarissa, você mencionou a finalização do seu livro com o procedimento de montagem. Notamos uma escrita que investe em paisagens sonoras. Tem um quê de cinema aí? tem muito. Nossa. A graduação eu não terminei, mas o cinema continuou na minha vida, continua, né? Demais, assim. Eu acho que das artes todas, literatura e cinema é o que tá no meu dia a dia, assim, todos os dias quase, né? E os slides também, né? A maioria deles eu dei títulos que são, né, títulos de filmes, né? Ou então de falas de filmes, assim. Então, nessa época eu estava muito movida por isso, né? E aí a coisa da montagem que a gente estava conversando aqui também, né? Dos Uhum. slides terem sido, né, essas memórias selecionadas, mas na hora de finalizar eu montei, né? Como se fosse. Sim. Pessoal, eu não sei o quanto de tempo a gente tem ainda, porque no meu celular aqui eu não consigo monitorar isso. Será que o França e a Mini sabem dizer mais ou menos? É, eu não sei. Porque eu acho, se eu não me engano, as lives tem uma hora no máximo, né? É. Uhum. Tá. Bom, enquanto isso, eu acho que eu gostaria, de repente, de ler mais um texto seu, Pode ler. né? Eu vou ler o slide 33, parousia. Tá certo? Fala assim? Tá. Tá bom. Diz assim, ó. Todas as histórias das estrelas, todas as histórias dos planetas, todas as histórias dos cometas, das supernovas, dos asteroides, dos satélites, dos acasos, dos lances azarados de Deus. Todas as histórias do cinema, todas as histórias do poema, todas as histórias dos filosofemas, todas as histórias dos estratagemas, todas as histórias das safenas das famílias, temas e remas, pencas e pencas de mãos abanando para o mar, na modorra das brigas do dia a dia, dos pratos, da falta de chuva, da eterna azia, dos partos complicados, do viver a vida, das palmas, das trouxas fornidas, das trouxas vazias. Todas as histórias dos Filipes, Felipos, meninos, homens, velhos, agora sem nomes, sem faces, todas as histórias dos espetáculos, estardalhaços, 5 AM, achaques, melindrados, papo gasto. Todas as histórias de queda e ascensão, como era? Todas as histórias começam pelo fim. Ai, que bonita a sua leitura, nossa. É É, bom que outra pessoa leia, né? Porque a gente tem outra perspectiva também, né? Quando, né, tem esse olhar de fora. Ficou bem uhum. bonito, Eu gostei. escolhi muito esse porque eu acho que a forma dele também é, é, tá mais em versos aqui, né, no desenho do livro, do que no formato prosa, né? Aham. Ai, tá com anotações aí. Ai, que Puxa, bonitinho. não, tá cheio de anotações e o exemplar é Ah, ai, que fofo. não, só que eu que fiz as anotações. Ah, Eu é, não ah, fui com legal. você, mas eu fui mal com ela. Ai, eu também Bom, gosto muito desse. Esse é um dos meus slides favoritos também. que máximo, que bom. Fiquei feliz de ter escolhido esse então. É. Realmente eu tô sem o tempo, né? Tô com medo que caia. Ela falou que tinha 15 minutos ainda. Ah,
15? Pô, então temos bastante tempo. Sim. O França falou para não esquecer de salvar a live depois. Uma vez eu consegui salvar uma, no... essas coisas são meio difíceis, mas eu juro que eu vou tentar o máximo. Quero perder essa live. É, Lembrar, claro, né, que a revista Matilda está no link da bio do Instagram da própria revista Matilda, né? Então lá você tem o número 2 agora, e o número 1 também está disponível na internet. O França está falando que pode encerrar, é isso. Então, bom, vamos às considerações finais. Clarissa, você quer dizer umas palavras, por gentileza? eu queria agradecer, né, Yamini, Alexandre, você, pela generosidade das leituras, né? É sempre muito bom quando alguém nos lê de fato, né? Assim, que tem essa resposta, essas ressonâncias, né? E gostei muito do que vocês apontaram, porque uma coisa que eu realmente não tinha visto, que eu vi com vocês falando, foi a relação entre o livro, né, e as coisas que eu estava estudando ali na tese, né, o lance do desmodulhamento, como tinha a ver com o Vastrovai. Eu fiquei assim, nossa, é mesmo, né? E acho que com certeza isso vai me fazer reler ele de um outro jeito, e inclusive pensar minha pesquisa de outro jeito, né? Porque às vezes a gente acha que esses dois universos estão muito apartados, né? O meu eu acadêmico. Opa, Das contas a travou gente, para mim né, aqui. não Será que porque vai cair? Voltou. vai cair. Acho que a gente não se divide tanto assim, né? Aquela coisa do real e do ficcional, né? Estamos aí no mesmo plano, né? Uhum, uhum. O processo na academia, de certo modo, é também construir É, essas ficções todas, né? sim. Uhum. Tá bom. Beleza, então, gente. Eu, em nome aqui da Matilda também, né? Como o Matilda, né? Ou essa transfiguração aqui. Agradeço muito a sua participação, agradeço também o convite da Yamini e do França para me chamarem para ser o entrevistador. Tomara que eles tenham gostado, não me despeçam, né? E obrigado pela presença de todo mundo. Não esquece de Valeu, gente.